caninha, branquinha, bagaceira, água que passarinho não bebe, engasga-gato, tira-teima, uma que matou o guarda, marvada, calibrina, refrigério da filosofia e mais uma centena de nomes. É claro que você já sabe do que vamos falar hoje, certo? O Rio em Foco está no ar. A história da cachaça se confunde com a história do Brasil. Começou a ser produzida ainda nos anos de 1500, já foi referência nacional e hoje é referência internacional. Para conversar sobre a produção, consumo e venda da cachaça fluminense, estou aqui, Cátia Espírito Santo, presidente da Associação dos Produtores de Cachaça do Estado do Rio de Janeiro, e Celso Merola, chefe da Divisão de Desenvolvimento Agropecuário do Ministério da Agricultura no Rio de Janeiro. A gente tem 4.000 marcas e 40.000 produtores no Brasil, mas quantos desses estão no Rio de Janeiro? Nós temos, em termos de produtores no Rio de Janeiro, em torno de 65 a 75 empresas produtoras, sendo que algumas delas são engarrafadoras em todo o estado do Rio de Janeiro. Não somos o maior estado em produção de cachaça. O Brasil tem uma produção estimada de 1 bilhão e 200 milhões de litros. Tá? O maior produtor é São Paulo, por exemplo. O Rio de Janeiro a gente não tem a posição exata, os dados não estão disponíveis, qual é a posição exata, mas em termos de estimativa, não sei se o Ministério da Agricultura teria algum outro dado em relação a isso, mas a gente estima que a gente esteja aí talvez em 7ª posição em volume de produção de cachaça. Mas temos um belíssimo resultado em termos de exportação de cachaça. Somos o 2º estado da federação a exportar cachaça, em termos de volume e faturamento. Naturalmente, a gente é a porta de entrada do Brasil e tem uma possibilidade de divulgar aqui dentro. Mas a gente tem muito a história também aqui no próprio estado. A gente tem o caso de Paraty, né, que durante muito tempo era a porta de saída do ouro, que vinha das Minas Gerais, e a cachaça servia de moeda de troca, né? Quer dizer, muitas vezes, no retorno, eles levavam a cachaça de Paraty para Minas Gerais, né? E isso aí era extremamente importante, no sentido de que até o aprimoramento da bebida, né? Ela era transportada em tonéis, né? Muitas vezes de madeiras regionais. Então, até essas experiências de envelhecimento foram muitas feitas durante esse período. No caminho, no trajeto. Agora, a cachaça industrializada, temos a cachaça industrializada e a de alambique. Qual a diferença entre as duas? Ambas são cachaça. Tá? A cachaça, aliás, é um único produto, independente do modo de produção. O que a legislação define é que a cachaça é o produto elaborado a partir do caldo fresco da cana-de-açúcar, fermentado e destilado posteriormente, uma graduação alcoólica de 38% a 48% de volume de álcool. Essa é a cachaça, né, independente do processo de produção. O estado do Rio de Janeiro tem se notabilizado por cachaças. Nós temos os 2 modos de produção no estado do Rio de Janeiro, e a nossa associação ela está voltada para os pequenos e médios produtores de cachaça, cujos produtos têm se notabilizado pela sua qualidade, por sua excelência, né? E a gente tem até dito que é mais uma das maravilhas do Rio de Janeiro. Esse processo todo de divulgação é muito importante, né, do produto em si. É quase o nosso uísque no Brasil. Sem dúvida, né? É um produto que tem um potencial enorme para crescer e atingir os mercados do mundo inteiro. A exemplo do uísque, né, que representa um faturamento fantástico lá para a Grã-Bretanha, né? A cachaça pode vir a cumprir esse papel também, né? Acho que a gente tem um potencial enorme, né, para alavancar esse produto. Aí é claro que a Cátia colocou muito bem, né, com relação ao diferencial dessa cachaça. Quer dizer, todos são cachaça, a cachaça industrial e a cachaça de alambique. Só que, quer dizer, a cachaça de alambique, ela é mais adequada ao pequeno produtor, né? Porque os volumes de produção são menores, né? Os cuidados, né, na produção, não quero dizer que a indústria não faça isso, mas o pequeno produtor ele tem que se esmerar, né, na produção de cana,
no processo todo de produção. Como é que é esse processo de legalização? Quer dizer, desse número todo que a gente já apresentou, todos esses são legalizados? Como é que é essa corrida também e a fiscalização desse processo? Então, porque a gente sabe que a cachaça, se não for bem feita, vira um veneno. Ah, né? exatamente. Essa é uma questão importante. Além de ela ser poder ser, né, se mal elaborada, se não fiscalizada, a fiscalização é extremamente importante, porque se você tem um produto legalizado, esse produto pode, a qualquer momento, ser verificado, ser testado, ser inspecionado. Se você tem uma produção ilegal, como que essa fiscalização regular do Ministério da Agricultura, por exemplo, se faz presente? Ela não se faz. Então, quer dizer, além do risco para a saúde do consumidor, há também outros aspectos, né, de concorrência desleal e etc. A gente tem aí uma complexidade. É um setor bastante complexo. É um setor complexo. Exatamente porque envolve essas coisas todas. Exatamente. Né? Tem uma cadeia produtiva que vai desde a produção de cana até o produto final. Né? Então você tem questões ambientais sérias também. Né? Para cada litro de cachaça, você produz 14 de vinhoto, que é um contaminante preocupante para rios, lagos e tudo. Então, a utilização desses produtos, a reutilização na agricultura é fundamental. Né? Então, é muito importante que o produtor esteja adequado a todas essas questões, tanto as normas do Ministério da Agricultura, quanto as questões ambientais, as questões todas de segurança, trabalho, tudo isso. E nós temos, no caso das cachaças do Rio de Janeiro e as associadas à Pacerge, um outro controle da nossa qualidade. Nós somos hoje o estado da federação com o maior número de cachaças certificadas, com a acreditação do Inmetro. Isso significa que todas essas exigências são rigorosamente cumpridas. Quer dizer, não basta a gente ter um ótimo produto e cada um dizer, meu produto é ótimo, é maravilhoso. O importante é que haja uma terceira parte. E essa o proporção... INT é o nosso certificador credenciado pelo Inmetro. Né? Essa proporção das cachaçarias do estado e as certificadas é de quanto? Olha, nós temos em torno de... Nós temos empresas produtoras e empresas também engarrafadoras dentro daquele universo em torno aí de 70 que eu te falei, né? Nós temos hoje 9 marcas, mas a comparação mais interessante é o Brasil. No Brasil só há 33 marcas de cachaças certificadas pelo Inmetro. E o Rio tem a maior. 9 são do Rio de Janeiro, ou seja, quase 30%. Nós estamos fazendo esse trabalho, de fato, de sermos referência em termos de excelência do produto e em termos de excelência de práticas. Em todos os sentidos, né? Práticas de produção, práticas ambientais, e essa certificação nos confere. Assim. Mas ainda são muitas as restrições ao consumo habitual da cachaça. Por quê? A gente fala sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Há uma certa resistência ao consumo da cachaça. Nossa reportagem visitou uma destilaria na cidade do Rio de Janeiro e ouviu o produtor. Vamos acompanhar. O consumo do álcool desempregou 100 mil pessoas nos últimos 6 anos. Os dados são do Ministério da Previdência. E este número vem crescendo. Em 2009 foram menos de 14 mil. Em 2013 já foram 17 mil. E a previsão é que sejam cerca de 20 mil em 2014. Para o produtor de cachaça, Antônio Augusto de Souza, ainda se faz uma cachaça como no século XVII, XVIII. Ele acredita que se houvesse mais controle sobre a fabricação, a cachaça não faria mal a ninguém. Precisamos criar uma tecnologia para se fazer cachaça. Essa tecnologia é principalmente para atacar as principais substâncias altamente nocivas ao ser humano, como o cobre, os álcools pesados e, recentemente descoberto, o carbamato de etila, que são elementos que causam doenças à população, são altamente nocivos, tanto o cobre como os álcools pesados são causadores de cirrose. Eles também são os viciantes da cachaça, atacam os neurônios e tem causadores de ressaca, mal-estar, etc. Nós conseguimos a solução desses problemas através de criação de um novo alambique
e também uma tecnologia. Não adiantaria só fazer um alambique. E nós tivemos a felicidade, a sorte, ou como diria assim, depois de alguns anos de pesquisa, criarmos um alambique e fazermos uma cachaça praticamente isenta de cobre. Nosso índice de teor de cobre é 0,5 miligrama, com certeza é o menor teor de cobre hoje destilados do mundo, e também isenta de álcools pesados. Nossa cachaça, o álcool predominante é o álcool etílico, que é um álcool saudável. Para se fazer uma boa cachaça, é importante uma análise química de um laboratório. Eu quero fazer uma pergunta ao Ministério da Agricultura. Como poderíamos certificar uma aguardente sem uma análise química? E eu gostaria de saber dos senhores, onde está esse laboratório no Rio de Janeiro? Eu acho que o seu Augusto tocou num assunto que eu acho que é extremamente importante, né? Não há como você certificar sem análise de laboratorial, né? Eu vou tocar num assunto que é complexo realmente e afeta a gente, os funcionários públicos do Ministério se sentiram extremamente afetados. Por exemplo, para a construção do Maracanã, a gente teve que fechar, para a reforma do Maracanã, a gente teve que fechar o laboratório de referência do Ministério. E até agora a gente está sofrendo muito para tentar acertar um outro local para levar o nosso laboratório. Então, infelizmente, está havendo um processo de esvaziamento dessa área de laboratórios do setor, né? E isso realmente deixa a gente muito preocupado, né? Porque para a gente poder fiscalizar de forma eficiente, a gente precisa de um laboratório. De fato, cada empresa deve ter o seu controle de qualidade. Quando o Ministério recolhe uma amostra de um produto nosso, de desses produtos da nossa Carta de Cachaça do Rio de Janeiro, nós estamos tranquilos no sentido de já termos feito o procedimento e o investimento necessário da nossa parte, que é o controle de qualidade do nosso produto. Então, temos o nosso controle interno de qualidade e um controle externo em um laboratório. O do Ministério é um trabalho do Ministério para fiscalizar os nossos produtos, que é muito necessário. Por exemplo, quando a gente tem algumas questões, como exportar cachaça, fazer num laboratório do Ministério, que é credenciado pelo Ministério, né? Então, às vezes eu tenho que enviar até mesmo para outro estado para realizar isso e dar a segurança necessária para uma operação, por exemplo, de exportação. Mas isso é possível de fazer, é possível de realizar. E nós temos que ter essa estrutura. Por outro lado, o Estado do Rio de Janeiro está com um trabalho, porque, na verdade, quando você cresce, ninguém cresce sozinho, né? Há um conjunto de forças e de trabalhos que são necessários, né, serem feitos, sejam eles institucionais, seja ele do empresariado, seja das instituições dos governos e etc. Quer dizer, só quando a gente produz essa junção, essa aliança, essa sinergia, é que a gente, de fato, consegue avançar. Né, consegue aprimorar, consegue crescer. Você pegou um aspecto muito interessante que é da responsabilidade do empresário. Com até certeza. Porque a gente está falando de um controle de qualidade necessário para a população do Estado e do país, mas também a cachaça como sendo de identificação geográfica, sendo uma bebida do Brasil e indo para o exterior, ela também tem uma série de controles que são exigidos lá fora. No Estado do Rio de Janeiro, há um laboratório em formação de excelência, tá? Do CTS, Senai Vassoura, Sistema Firjan, né? Que nós tivemos a oportunidade de visitar recentemente. Está sendo constituído ali não só um laboratório que será referência, será top no país em referência em cachaça, mas também um centro de formação de profissionais voltados para a produção da cachaça. É óbvio que a gente, por conta desse desmonte do laboratório, o Ministério não parou de fazer. A gente está fazendo um esforço no sentido de continuar o controle de qualidade das cachaças que são comercializadas e produzidas no Rio de Janeiro, né? É certo que preocupa que a gente precisa ter uma estrutura que execute essa análise continuadamente e se aprimore cada vez mais, né? Eu acho que a iniciativa é essa.
Cada vez a gente tem equipamentos melhores, já alguma mais... previsão de remontagem dessa? Existe sim, existe. A gente identificou uma área, um prédio público federal na Tijuca, lá quase no Alta Boa Vista, e o Ministério está começando a investir para reformar essa área, para a gente montar de novo os nossos laboratórios, que não são laboratórios só de cachaça, né? O Ministério fiscaliza, além das bebidas alcoólicas, todos os sucos, né? Na parte animal também, laticínios, leite em geral, queijos, né? E pescado, né? E a gente trabalha principalmente com a questão dos contaminantes, dos produtos de risco para o consumidor, né? No próximo bloco nós vamos conhecer o Guia da Cachaça do Estado do Rio de Janeiro. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Hoje nossos convidados são Kátia da Apacerge e Celso Merola do Ministério da Agricultura. O Rio de Janeiro já tem uma publicação com a história, produção e formas de degustação da cachaça. Conta um pouquinho pra gente de como, da carta de cachaças, né? Foi um prazer, né, estar participando e coordenando o desenvolvimento desse trabalho com parceiros que muito nos auxiliaram, como o SEBRAE, a Firjan, o Sindicato de Bebidas do Estado do Rio de Janeiro, e nós elaboramos um belíssimo produto, né, que é a Carta de Cachaça do Estado do Rio de Janeiro, com uma sugestão aqui de que ela é produzida em todas as regiões, né, do Estado, e ela é dividida em 3 partes. Ela tem uma parte que conta a história, e mais especificamente um pouco da história do Rio de Janeiro, né? E a gente vai verificar que realmente o Rio de Janeiro é um dos berços da cachaça, do seu desenvolvimento, do seu aprimoramento, né? Em termos atuais, em termos tecnológicos, inclusive. A gente não detalha isso na carta, mas existe. Uma parte que vai falar da degustação e harmonização, os tipos e estilos de cachaça, que são muitos, são variados, são ricos e são muito interessantes. E também um pouco da história da empresa, das empresas produtoras de cachaça, de algumas empresas produtoras de cachaça do Estado do Rio de Janeiro. Tem 17 participantes aqui dessa carta. E é uma publicação bilíngue, né? Trilingue. Português, inglês e francês. Por que a escolha do francês? Bom, que inglês a gente vê que é meio óbvio, mas por que em francês? Eu acho que existe do ponto de vista assim, cultural, uma proximidade muito grande entre o Rio e a França, uma afinidade, essa busca de produtos de alto padrão, de alta referência. A França é um país inspirador, né? Até pelo vinho, por causa do terroir. Exatamente. O vinho, os produtos em geral, né? Você pensar em França, você pensa nessa coisa dos produtos bem elaborados, desde a alta costura à culinária. E como é que foi esse desafio de trabalhar, por exemplo, essa questão da harmonização, que a gente vê muito disseminada, por exemplo, do vinho, sim, mas a cachaça não é uma bebida... Com certeza. Nós fizemos com o sommelier de cachaça do Rio de Janeiro a parte da degustação, a parte da harmonização com um sommelier, o Célio Alves é sommelier de vinho, perdão, e o Jairo Martins, sommelier de cachaça, né? Então, ambos colaboraram para essa elaboração, e a Apacerge, já num outro movimento, está elaborando um curso de sommelier de cachaça, né? Então, aí, dentro de alguns meses, nós teremos aí esse desenvolvimento. A gente tinha uma bebida muito identificada com a população, né, com o povo, e aí a gente está trabalhando agora um outro conceito de uma bebida mais premium, assim, né? É um outro mercado. Como é que a gente faz essa sem perder essa identidade, que é a identidade nacional, que é também a identidade procurada agora na Copa do Mundo? Um monte de gente veio para o Rio de Janeiro, para o Brasil, pedindo a caipirinha. É uma bebida popular, com certeza, né? Mas que foi olhada com preconceito durante muito tempo, né? Então é um esforço enorme que tem que ser feito, no sentido de tirar ela desse gueto aí, né? E trazer a cachaça para os padrões de consumo, né, maiores. Isso fala-se também que uma forma de fazer isso é via incentivo. Há uma demanda dos produtores de serem reconhecidos, os pequenos, de forma a serem enquadrados no simples, mas é uma luta que parece que não avança, né? Complexo, né, porque é super sempre
muito taxada, né? A cachaça é muito taxada. Exatamente. É bebida, né? O tratamento para uma pequena empresa é o mesmo tratamento tributário de uma grande empresa. Então, obviamente, isso dificulta um pouco o desenvolvimento. Mas temos trabalhado, né, nas duas vertentes. Continuamos desenvolvendo, continuamos lutando, aprimorando o setor e, paralelamente, temos também hoje organização suficiente e massa crítica suficiente para dialogarmos com os governos, dialogarmos com as câmaras, Senado e etc. E é uma diferença sobre essa questão. Na Argentina, por exemplo, o vinho é visto como, ele está na cesta básica, ele não é uma bebida, ele é um alimento. É possível trabalhar e discutir essa mudança de perfil? Eu acho que, quer dizer, a gente não estaria apresentando o produto. É uma bebida alcoólica que deve ser, uma bebida alcoólica adulta que deve ser consumida com responsabilidade, né? E eu acho que não é necessariamente nesse caminho de inserir como cesta de alimentação, acho que não, uma bebida, um destilado é uma bebida forte. Mas, por outro lado, nós temos que combater as formas de preconceito e de moralismo. Quer dizer, quando você produz um produto de alto padrão, você está buscando um consumo responsável, uma degustação, uma harmonização e não um comportamento antissocial de uma pessoa que consuma exageradamente, né? Quer dizer, essa não é a proposta de nenhum produtor de cachaça, né? Eu acho que a gente tem que ter esse compromisso. Como é que as pessoas fazem para ter acesso a essa publicação, conseguirem ver esse mapa, que é muito interessante, né? Porque mostra o Rio de Janeiro e como está distribuída essa produção. Essa é uma publicação institucional com um planejamento estratégico determinado. Nós estamos divulgando em pontos de restaurantes, bares e também representações comerciais internacionais, visando a mostrar que um produto de qualidade, né, tem que estar presente junto a bares e restaurantes com a boa gastronomia. Quer dizer, e o Rio tem isso a oferecer. Então temos que trabalhar, dar visibilidade e dar acesso a essas informações. Não está à venda nesse primeiro momento, pelo menos, posteriormente. Agora, defensores vocês já conquistaram na medida que vários chefes de cozinha se comprometeram a divulgar como mais um produto brasileiro, como fazem, por exemplo, com outros produtos, como farinhas. Então é um caminho aí bem interessante. Bem né? interessante, muito animador e acho que a gente está no caminho certo. E é de recuperação de história, né? Eu acho que também tem um fator muito importante que é de recuperação também dessa história que está espalhada pelo Estado e que tem a possibilidade aí de gerar uma nova economia. Então, para o Rio de Janeiro, a gente vê como uma das boas coisas a serem desenvolvidas, né? A gente tem regiões históricas no Rio, fantásticas, como o Vale do Café, como Paraty e outras regiões, em que a cachaça está amplamente lá dentro desse meio, envolvido com os fazendeiros, com as pessoas todas da comunidade, né? Então a gente precisa realmente trabalhar isso. Eu acho que a Apacerj faz muito bem isso, né? Que é agregar os produtores, criar esse espírito de corpo aí, que é fundamental, né? Para atrair investimento, para melhorar o apoio aos produtores no sentido de você ter as variedades de cana necessárias, você ter como desenvolver tecnologias de produção mais adequadas para cada região, né? E por aí vai. Né? Agora, rapidamente para a gente encerrar, para quem está assistindo esse programa e quer comprar uma boa cachaça, como é que ele vê essa qualidade no rótulo? Que tipo de indicações ele tem que procurar quando ele vai no supermercado, por exemplo? Primeiro, que ela esteja regularizada no Ministério da Agricultura, né? Então tem um número de registro, né, do produtor e do produto, né? Então isso é o primeiro passo. Outro é aquilo que a gente falou, né, que você tem a cachaça industrial, que é um tipo de cachaça, né, que é voltada para um consumidor mais está acessado, que produz em grandes volumes, então com certeza não está tão preocupado como os pequenos produtores em fazer um produto mais adequado, né, com aquelas características regionais, né, como a gente falou, quer dizer, a cachaça a gente ainda está aprendendo muito com ela, né, então está entendendo que as questões, o terroir dela tem um diferencial.
Mas aí a função de pessoa uma vai série de aprendendo questões. como aprende com Claro. vinho, né? Tomando, experimentando. E por outro lado, Celso, também já há um conhecimento produzido, um conhecimento acumulado sobre processos, por exemplo, tecnológicos de produção de cachaça. Isso daí nós temos altamente seguro. E né? agora a gente tem uma ótima notícia, né, para encerrar, que vai ter também um curso de sommelier. Então, assim, quem quiser vai achar a possibilidade, vai ter a possibilidade de... Que é a outra ponta da escolha, né? Que é a outra ponta da escolha. Você tem as avaliações físico-químicas, os certificados, os registros de ministérios, etc. E você tem também a avaliação sensorial que complementa todo esse processo. Similar ao que acontece com vinho, né? Exatamente. Esse produto aí, a Carta das Cachaças do Rio de Janeiro, já é um indicativo interessante. E que a gente vai convidar todos a procurarem, se puderem ler, é muito interessante. Bem, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Kátia, obrigada, Celso, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Por isso, escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail forumdesenvolvimento@rj.rj.gov.br. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!